O que significa, assim, especial para quem está começando na vida profissional, está com a sua tentando a sua primeira carteira de trabalho, o que significa para essa pessoa o reconhecimento de vínculo trabalhista e como que isso pode ser importante para o trabalhador em si, para o futuro dele? Bom, são problemas comuns que a gente tem aí no Brasil hoje, porque a informalidade no trabalho está em alta e dizem que as pessoas hoje não querem mais trabalhar de carteira assinada, né? E aí tem um contexto todo histórico nosso aí que acho que não convém a falar, mas a legislação trabalhista está aí para ser cumprida, né? Então, na verdade, por que isso interfere tanto? Porque quando a pessoa ela trabalha na informalidade e ela não tem a carteira assinada, isso aí interfere em uma série de coisas. Infelizmente, voltando a essa questão aí do problema nosso de trabalho no Brasil, é porque as pessoas, elas. Hoje a gente está com. A pessoa normalmente é registrada para que ela recolha o INSS e ela se aposente um dia. Obviamente que a pessoa autônoma, ela pode recolher isso aí também de forma avulsa e tal, mas o reconhecimento, quando você tem a carteira assinada, a empresa, né, você tem um recolhimento do seu INSS, isso aí contribui para a tua aposentadoria. Só que ninguém sabe se vai aposentar no futuro de certa forma. Mas hoje, o que que rege a lei e o que que está vigente? Todo trabalhador que começou a trabalhar, ele tem que estar registrado. Então, se a pessoa, ela trabalhou sem registro, ou seja, por qualquer tempo que seja um dia, obviamente tem uma questão probatória aí, mas não convém a gente falar tão disso agora. Se a pessoa, ela trabalha, aí tem os requisitos, para não ser tão juridiquês aqui, é basicamente, se você presta serviço pessoal, ou seja, você presta esse serviço, você é subordinado a esse patrão, de certa forma, e se você presta serviço, é remunerado por ele, em tese você consegue buscar esses direitos na justiça. Por quê? Porque quando você trabalha sem registro e você é dispensado da empresa, o que que acontece? Normalmente a empresa não vai te pagar as verbas rescisórias voluntariamente. Então você perde seu aviso prévio, você perde seu seguro-desemprego, dependendo do tempo que você trabalhou, você perde suas férias, mais um terço, você perde seu 13º salário e você perde seu FGTS mais a multa de 40%, sem falar que lá na frente isso aí pode fazer falta na sua possível aposentadoria, né? Então tem gente hoje, por exemplo, procurando escritório mais velho, querendo buscar o reconhecimento de vínculo, porque esse período está fazendo diferença na aprovação da aposentadoria dele no INSS. Então ele quer o reconhecimento para poder apresentar junto ao INSS para conseguir. Então, assim, não é. A gente tem que pensar sempre no futuro, né? Sempre no amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Óbvio, não sei como o Brasil vai estar daqui a 10 anos, se vão resolver esse problema da Previdência ou não, mas basicamente é importante que, se você está começando sua vida, quer começar a trabalhar, saiba que você tem que entrar na empresa, começar seu trabalho devidamente registrado. Não tem esse negócio de 3 meses para depois registrar, tá? Que é o contrato de experiência. Você tem que entrar registrado. O contrato de experiência tem que estar na sua carteira de trabalho. Então não caio nessa conversa aí. Saiba que vocês têm direito. É obrigação do patrão pedir a carteira de trabalho para fazer o registro, ou é obrigação do funcionário entregar? Como que funciona isso? Tem patrões que não registram e alegam que é o funcionário que não entregou. Uhum. Como que seria isso na prática? Orientação? A É, orientação, certo? Não, eu entendo plenamente que a empresa tem que solicitar, tá? Se a empresa aceitar a pessoa, por algum motivo, o trabalhador, perdi, tô tirando, sei lá, por algum motivo ele quer dar uma desculpa aí para não entregar a carteira de trabalho, a empresa tem que dispensá-lo e documentar isso para eventualmente uma defesa. Mas é obrigação da empresa registrar o trabalhador. Começou a trabalhar, não começa sem registro. Então é obrigação da empresa, por lei, tá? Dentro desse cenário, considerando que a gestante é uma mulher trabalhadora, quais direitos que ela tem enquanto ela está gestando um nascituro? Certo. Bom, inclusive, eu acho que é uma tese que a gente trabalha com maior volume lá dentro do escritório, porque assim, a lei e a justiça, ela dá uma proteção para a trabalhadora gestante, e essa proteção, ela vem tanto para a mulher, mas principalmente para a criança, né? E o que que acontece? A trabalhadora gestante, na prática, vou falar só de lei, o que que acontece? Ela está trabalhando, descobre que ela avisa para o empresário que estava grávida e tal, ou ela começa a ser maltratada na empresa, ou acusam ela, pô, ficou grávida, não avisou. Primeiro que não pode. Primeiro que, assim, você vai fazer um exame admissional, você nem pode pedir um exame de gravidez. E para admitir também não, tá? Você não pode pedir, tá?
é algo bem comum de acontecer. Às vezes a gente sabe o que acontece, mas não pode ser feita essa exigência, tá? E aí, o que que acontece? A trabalhadora gestante, ela tem uma proteção de 9 meses da gestação até 5 meses após o parto, em caso de contrato de trabalho registrado certinho, tudo, mesmo que ela não seja registrada, tá? Só que o que acontece também? Em 2017, com a reforma trabalhista, acabou tendo uma confusão com relação a alguns outros artigos da CLT que não foram reformados pela reforma trabalhista, que é o seguinte, por exemplo, antigamente, quando a pessoa trabalhava 1 ano, qualquer trabalhador tinha que fazer a demissão dele dentro do sindicato, tinha que ter uma homologação do sindicato. A reforma trabalhista de 2017 eliminou isso. Só que é o seguinte, o artigo 500 da CLT, ele fala que para o trabalhador estável, então não entra só gestante, entra o cipeiro, entra o acidentado, entra aquela pessoa que voltou do INSS, ela tem direito a essa estabilidade provisória no emprego. Só que é o seguinte, o que era o habitual no dia a dia aí das empresas? Mandou a funcionária gestante embora sem justa causa, é batata. Tem que pagar a indenização, que é equivalente até 14 vezes o valor do salário que ela recebia, e ainda as verbas rescisórias, né? Todas as verbas rescisórias. Isso aí tranquilo, essa não tinha discussão. O que entrou em discussão é o pedido de demissão da funcionária gestante. O que era o normal dentro do ambiente jurídico, inclusive dentro do próprio judiciário. Que funcionária gestante que pediu demissão, ela abriu mão, renunciou da estabilidade dela, ou seja, o direito a essa indenização. E já há um bom tempo, o TST, que é quem manda, né? Para quem não sabe, o TST é o Tribunal Superior do Trabalho, era unânime as 8 turmas que a funcionária gestante que pede demissão só tem validade se tiver o acompanhamento do sindicato ou do Ministério do Trabalho. Se não tiver, o ato é nulo. E aí, o que isso quer dizer? Que a empresa tem que pagar todas as verbas, inclusive a indenização, certo? Então, isso aqui é algo que hoje já, tanto que esse ano, em fevereiro, virou repercussão geral, virou um tema do TST sobre isso. Então, não é mais para ter divergência dentro dos tribunais, porque tem juízes ainda que entende. Tem a questão da reintegração também do emprego, porque se ela quiser, ela pode voltar a trabalhar, se a empresa oferecer ou se ela pedir isso também dentro do processo dela. Só que ela não é obrigada a voltar a trabalhar. E aí tinha juiz que entendia que a recusa dela voltar a trabalhar, ela renunciava o excedente da indenização dela. E não é assim que funciona. Isso também o TST já decidiu, já é pacífico. E tem juiz que hoje está com menos frequência, mas que ainda aplica isso, né? E também tem a questão que a gente trabalha bastante lá, por quê? Como a gente trabalha com marketing digital, tem bastante lead, vem gestante, na maioria das vezes, que continuam trabalhando. E aí, normalmente, avisei que tô grávida, eu comecei a ser maltratada. Aí a gente não sabe exatamente se tá ali passando o limite ou não, mas a gente sabe o que acontece. E aí a gente tenta procurar outras informações. E existe, então, para explicar um pouco isso, a figura da rescisão indireta, tá? Que a trabalhadora tem direito. Então, o que é a rescisão indireta? É quando você dá justa causa para o seu patrão. Então, quais são as modalidades que a gente tem de rescisão de contrato de trabalho? De extinção, né? Quando o seu contrato de trabalho acaba. Quando a empresa te manda embora sem justa causa, pedido de demissão, certo? Que é quando você pede, o trabalhador, a trabalhadora pede para sair. Tem a justa causa, aí a justa causa é quando você deu um motivo para a empresa te mandar embora. Tem várias hipóteses, uma delas, por exemplo, você agrediu algum funcionário dentro da empresa, ou furtou alguma coisa dentro da empresa, ou você está tendo faltas recorrentes e a empresa está trabalhando com as advertências, suspensões como tem que ser, e aí chega um ponto que você é dispensada por justa causa. Nesse caso, a gestante ela perde tudo, tá? E existe também, aí a questão da rescisão indireta é quando você dá justa causa para o patrão. Ela é judicial, você tem que pedir para o juiz rescindir o contrato, mas aí você teria direito a todas as verbas, inclusive essa indenização que a gente fala, de até 14 meses o valor do salário, tá? Vamos supor o seguinte, a trabalhadora está grávida, ela continua trabalhando, certo? Mas ela tem passando por uma gravidez de risco muito forte e a receita médica e o receituário médico é que ela fique em repouso até os últimos 4 meses da gravidez. Ela poderia
ela deve adiantar a licença maternidade nesse caso, ou ela ganha 4 meses de atestado, depois mais 6 meses de licença? Tem uma dúvida nesse sentido. Entendi. Não, normalmente é interessante ela ir para o INSS, tá? Uhum. Porque ela vai antecipar uma verba que talvez dê problema depois lá na frente. Então, o interessante é, se ela conseguir um atestado médio de 4 meses, com certeza ela vai ir para o INSS, né? Uhum. Então, no final das contas, ela vai ficar encostada no INSS. Uhum. E depois que ela voltar ou a criança nascer, ela recebeu o auxílio maternidade. Porque quem paga o auxílio maternidade é a empresa, né? E aí é desconto de imposto e tal. Então, normalmente a gente aconselha a encostar no INSS mesmo. E também tem muita gestante que procura a gente que, a minha gestação é de risco, só que não tem uma orientação médica, não tem um atestado. Então, assim, às vezes a gente não sabe exatamente que tipo de risco de gravidez é essa, porque ela não fala e também não tem documento. Então, a gente não pode simplesmente entrar com uma ação, porque existe a figura da rescisão indireta, né? Como eu disse. E também existe a questão da reversão do pedido de demissão, tá? Que é no caso até de uma eventual justa causa, tá? Só que daí são questões que a gente tem que apurar certinho. Porque, por exemplo, se a trabalhadora gestante pediu demissão, tá? E teve homologação do sindicato, não tem o que fazer. Ela perde direito à indenização dela, que é a exigência da lei. Mas a gente pode pedir a reversão do pedido de demissão para uma rescisão direta, alguma coisa nesse sentido? Pode, por quê? Principalmente se ela tiver perceber que durante o contrato de trabalho dela tinha coisas erradas, como a falta do pagamento do FGTS, ou ela recebia alguma verba por fora, hora extra, ou ela recebia comissão, ou ela deixava de receber algum auxílio que consta dentro da convenção coletiva, a gente consegue entrar com uma ação para pedir a reversão do pedido de demissão dela em rescisão direta. Isso também é possível, mesmo com acompanhamento do sindicato, tá? Então seria essa uma das hipóteses que a gente consegue verificar. A empresa ficou sabendo que estava com a carteira vencida, ele não devolveu o dinheiro para a empresa e falou que não ia devolver, que era para a empresa descontar, e ficou sabendo que esse cara, depois que ele saía do emprego, que acabava o expediente de trabalho dele, ele ia até um posto de gasolina onde ele abastecia o veículo da empresa e abastecia o veículo dele no nome dele. E a empresa acabou demitindo ele, não por justa causa, mas sem justa causa. E chegou uma trabalhista dias atrás na empresa com os documentos de que esse funcionário era portador do vírus da AIDS. E ele está alegando dispensa discriminatória. E como fazer numa situação dessa, já que presume-se que é discriminação? É um desafio para a empresa, mas assim, a dispensa discriminatória, ela vai ficar questão de instrução processual. Vai ter que ficar provado que ele foi dispensado somente pela questão do HIV dele. Mas não é presumido? É presumido, mas ela é relativa, né? Ela não é uma presunção válida. Porque, por exemplo, para a gestante também vale ser dispensada só pelo fato de estar gestante, que é uma lei específica, inclusive, nem na CLT. Só que você tem que provar que ela foi dispensada. E aí, qual que é a pena? É em dobro a indenização dela. A gente ganhou um caso, assim, que é aqui de Londrina, que a pena foi em dobro porque a testemunha falou que a dona disse que só mandou ela embora porque ela estava grávida. E ela não era registrada e tal. Mas assim, só mandou, não registrou ela e deixou ela sair da empresa porque ela estava gestante. E aí o juiz aplicou a pena em dobro, que é exatamente pela dispensa discriminatória. Então, assim, é uma questão que presume. A empresa vai ter uma dificuldade, mas ele tem todo um resguardo. Não, tem toda a documentação. E outra coisa, mandou sem justa causa, né? Então, assim, eu acho que há boas chances de defesa aí para a empresa nesse caso aí. Inclusive, toda a conversa da devolução do dinheiro ou não, ela foi feita pelo WhatsApp e juntado no processo ata notarial. Não, isso vai ser considerado. E foi alguns dias antes dele ter sido demitido, ou seja, contemporâneo. Entendi. Não vai ser, com certeza vai ser levado em consideração. Caso difícil, tá? Porque vai muito ficar na interpretação. É presunção relativa. Ele foi mandado embora devido à condição de saúde dele? A empresa nem sabia. Sim ou não? A empresa nem sabia. Mais um detalhe também. Só rapidamente para entrar no marketing, a gente tá atrasado. Só para matar aqui. Eu sou um empregador e a fulana é minha empregada, né? Ela tá gestante. Ela tem um filho. No mês seguinte, ela tá gestante de novo. Ela tem o segundo filho. No mês seguinte, ela tá gestante de novo. Tem o terceiro filho. No mês seguinte, ela tá gestante de novo. Tem o quarto filho. Se eu chegar para ela, já emendando no assunto que nós começamos, falei, querida, tudo bem. Agora chega de ser coelha, né? Senão eu vou te demitir. Isso implica num assédio moral ou ela tem direito, assim, a vida inteira
ser mãe. Tem. Também é uma questão nobre, mas também tem o Sim. interesse do empregador, Sim. certo? A proteção à gestante, ela vem muito por causa disso, tá? Por quê? Porque a gente sabe, primeiro, quando a mulher tá grávida, já olha de olho torto para ela. Ou quando ela fica grávida, porque vai ficar fora, etc e tal. Segundo detalhe, se ela sai da empresa, dificilmente uma mulher grávida consegue outro emprego. Então ela fica a gestação inteira sem trabalhar. Às vezes é mãe solteira, então ela precisa. Então isso é levado em consideração pela justiça, por questão social e tal. E também proteção à criança. A principal proteção ali é ao bebê, é ao nascituro, tá? Então, assim, daria um assédio moral? Olha, sendo bem leviano aqui, né? Obviamente dentro de um processo é bem diferente, assim, às vezes a lida. Eu entendo que sim, mas é aquela questão de prova. Pô, ela gravou esse áudio, foi pro WhatsApp, não foi? Porque ela pode sim ser mãe seguidamente se quiser. O que acontece? O que ele pode fazer depois que ela voltar da licença maternidade, de eventualmente não estar gestante ou não, dispensar sem justa causa e assim, obviamente, torcer para que ela não esteja gestante de novo, né? Porque daí senão ela teria direito à indenização. Entendi. Né? Porque também tem a questão assim, às vezes a gestante saiu da empresa, às vezes não sabia que estava grávida, ela arruma outro emprego e descobre. Ou durante o tempo do processo ela arruma outro emprego, alguém contrata e tal, acontece. Ela tem direito à indenização mesmo assim? Tem direito à indenização mesmo assim. Tá? Então isso não impede a obtenção de um novo emprego a conseguir a indenização dela pela gestação da estabilidade provisória. Tá, entrando na questão do marketing digital, que é a sua especialidade, eu sou o que menos entende disso aqui na mesa, então é bom que eu seja o host. Que aí eu vou aprender. Aí eu vou perguntar para você, doutor Luiz, como os advogados podem implementar o marketing digital em seus escritórios de forma ética e eficaz? É importante dizer ética e eficaz, né? Porque nós temos questões limitantes da OAB ainda, né? Certo. Primeiro que, assim, tem que ser informativo, né? O nosso conteúdo. Ele não pode ser um conteúdo com conotação comercial, consulta gratuita, fale com a gente sem custo. Você não pode dar nenhum tipo disso. Então, você tem que... daí a estratégia do vídeo, do criativo, e como você for fazer para chamar a atenção da pessoa. E rede social hoje está cheio disso. Claro que isso é chato, digamos assim, porque nós vamos fazer, é com direito, né? Como é que faz? Mas você tem que usar a cabeça, usar a sua criatividade para tentar chamar a atenção do cliente para ele vir até você. Mas como implementar da melhor forma? Eu sempre falo para todo mundo hoje, comece. Sabe por quê? Porque não precisa estar perfeito. Eu até vi esses dias uma frase aí que eu achei interessante. Na verdade, interessante não porque é do Steve Jobs, mas eu percebi uma máxima nas pessoas e eu digo, graças a Deus, eu tenho crescido muito nesse 1 ano e meio que eu comecei a trabalhar com marketing digital, mais do que eu imaginei nos meus 11, 10 anos de OAB antes de eu focar 100% para isso. Eu advogava para empresa, para quem não sabe a minha história, né? Eu advogava para empresa, tinha assessorias mensais e tal, e eu acabei faz um ano e um ano e meio que eu comecei a focar 100% no digital e hoje eu inclusive consegui sair do operacional. Hoje eu não faço mais audiência, não faço prazo, fico pensando na estratégia do negócio de fato, que eu acho que todo advogado tinha que ter, dono do escritório tinha que ter essa mudança aí, né? Para não ficar preso ali sempre fazendo peça e prazo, para você pensar em como crescer seu escritório. Mas assim, a ideia começa. E o que eu tava falando da frase é que assim, a máxima eu vejo na maioria das pessoas bem-sucedidas que eu tenho convivido hoje, principalmente esse pessoal do marketing digital, ninguém faz a menor ideia do que tá fazendo, mas eles foram lá e fizeram, né? Então assim, começa. E o Steve Jobs fala que tudo que foi feito ao seu redor foi feito por pessoas não muito mais inteligentes que você, mas eles foram lá e fizeram, né? Então assim, hoje o que eu digo começa, não precisa estar perfeito, não precisa estar bonito. Às vezes eu vejo muita gente julgando o criativo do outro, o vídeo do outro, porque que mau gosto, ou a edição tá feia, ou a legenda tá ruim, ou o texto tá chato, ou o cara quer se fazer de doido, quer chamar atenção. Eu dou mais valor hoje para essa pessoa que tá tentando do que para a pessoa que tá com um vídeo super bem produzido lá, sabe, certinho, porque essa pessoa tá lá fazendo. E essa pessoa que reclama, ela não tá fazendo, ela tá ali naquele marasmo, naquela mesmice, na zona de conforto, não quer sair por vergonha. E eu falo porque eu, de certa forma, eu tinha um pouco de receio, até tenho hoje, mas assim, o negócio é ir fazer. Eu vejo o Dr. Kleber com um monte de vídeo massa lá, meter a cara e fazer, tá? Só que assim, a gente precisa ter outras coisas em mente para conseguir fazer com que isso aconteça, né? Porque o marketing digital, ele não é algo novo, né? Isso aí não é descobrir a roda, já desde 2017 aí que está tudo em voga. Hoje a concorrência está altíssima.
Só que a dificuldade do advogado é como... Eu vou falar venda, porque, de certa forma, é uma venda que você faz ali. Mas, obviamente, a gente presta serviço, viu, AB? Não estou falando para... Não trabalhamos no setor comercial, não. Mas, assim, a gente fazer a venda. Então, como é que você desenvolve um script de venda? Como que você desenvolve a persona? Como que você descobre qual criativo que você vai fazer? Qual nicho que você vai atingir? Você tem que fazer testes. Você não vai conseguir atingir tudo. Eu não tenho um exemplo aqui do Dr. Tais, do Dr. Kleber, que trabalha no servidor público. Você, por exemplo, faz criminal. Eu que estou fazendo para o trabalhista. E eu não faço todas as teses trabalhistas, né? Então, você tem que ter tempo de pensar nisso e pensar no escritório. Hoje, para você ter ideia, eu lembro que eu fiz uma reunião com o pessoal do escritório. Na verdade, fazer a última audiência que eu fiz. Acho que até fiz porque foi indicação de um amigo e tal. Eu falei, não, vou até fazer, não vou pedir pessoal aí para não tirar eles de dentro do fluxo deles de trabalho, deixa que eu faça. A audiência era em Londrina presencial. E eu fui fazer. Eu acho que foi a última audiência que eu fiz. E aí era reclamante. Aí eu fui fazer audiência. Foi horrível, assim, todos os aspectos. Assim, deu tudo errado na instrução. Imaginamos numa coisa, deu outra lá, mas tudo bem, acontece. Mas aí tinha um advogado home office que trabalhava lá em Londrina, eu chamei ele para conversar. E aí eu fui conversar com ele e tal, falei, ó, e aí, o que você acha que a gente tem que fazer para melhorar o escritório, umas coisas e tal? Ele pegou e falou assim, pô, a gente podia ter uma pasta de modelo das peças, né, e tal. Eu falei, cara, não tem isso ainda. Aí ele fez aquela cara assim, verdade, né? Podia ter. Eu falei, não, fica tranquilo. Essa pergunta foi retórica porque eu sei a resposta. Quem tá preso no operacional, velho, o cara não vai conseguir melhorar uma petição, o cara não vai conseguir fazer uma planilha, o cara não vai conseguir fazer... Não adianta, ele não vai fazer uma otimização, que daí é onde entra, talvez, a nossa função, que é uma coisa que eu botei na cabeça. Podia não estar fazendo audiência e prazo igual eu tô fazendo hoje em dia? Não, tinha que estar ajudando lá. Só que quem que vai fazer o que eu tô fazendo? Quem que vai fazer as campanhas? Quem que vai fazer os criativos, né? E aí, pensar na gestão, eu digo, como não no macro, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente não sabe o ticket médio nosso dos clientes, às vezes a gente não sabe nosso ROI, a gente não sabe nosso ROAS. Então, são terminologias da gestão que a gente precisava saber. E quem O que é isso? O que é o ROI, ROAS? ROI, ROAS, olha, são métricas que você faz para ter uma mensuração do resultado que você está tendo com o investimento, né? O ROAS por exemplo, você só usa o valor investido em tráfego, ou seja, no marketing. Claro que você tem que colocar também a despesa que você tem, por exemplo, o teu time comercial, que tem lá salário fixo, tem comissão, tem algumas coisas. Mas vamos supor que você investiu lá R$1.000 lá no Meta para fazer campanha. 1.000 não, vou botar aqui 10 mil. 10 mil reais no Meta e você fechou 100 contratos, certo? Nós vamos ter o teu CAC, né, daí de R$100, que, ou seja, o custo de aquisição do cliente. Então você divide o valor que você investiu na campanha, no marketing, divide pelo número de fechamento. Desses R$100, essa ação que você fechou, você vai mensurar quanto que ela está te dando de retorno. E aí você tem o teu ROAS. O ROI, aí você pega toda a despesa do escritório pelo resultado. Aí você tem uma métrica, um valor, e assim, quando você vai fazer valuation, venda de negócio, isso é tudo levado em consideração. Então, isso são coisas que a gestão trabalha muito, né? E aí você também pensar em como você vai... e dentro lá do gerenciador de anúncio, o Dr. Thales, que mexe bastante também, tem lá o custo por clique, o CPA, CPC, CTR. Tem algumas métricas, você não precisa saber de tudo isso. Tem métrica principal e secundária. Hoje a gente tem que trabalhar com a principal. E também, para começar, você não precisa saber tudo isso. Comece atendendo. Porque no começo, quando eu fiz, a gente fazia nas coxas. O que fez, bem assim, né? Quando eu percebi que o meu negócio era o digital, porque a gente conseguia fechar contrato, foi que eu falei assim, cara, tá aqui meu negócio. Eu tenho que parar com esse negócio de atender essas empresas aí, porque tomava uma demanda grande, eu tinha que estar no operacional junto, às vezes só queria que eu fizesse o negócio. A gente sabe, falamos aqui um pouco de empresário, apesar de a gente saber também que são ele que paga, ele acha que ele é teu patrão e não, tem as não é o questões prestador de serviço. E quem advoga para a empresa sabe algumas dificuldades que tem. Exatamente. Mas também, assim, ele não gosta na trabalhista. Às vezes ele faz uma coisa errada assim, ele perdeu e não quer saber. Ele acha que... A culpa é sua. Ele não quer pagar nada, mesmo sabendo que tem coisa errada. Então, assim, isso também já estava me trazendo muitas questões, assim, com relação à profissão. E eu percebi hoje, eu sou bem mais feliz fazendo o que eu faço, né, no trabalho, porque fazer isso que eu faço, de gestão, de campanha, de pensar em criativo, isso é advogar também, né?
Não é só a gente ficar ali sentado na cadeira peticionando. Eu penso isso, né? Só que parece que a gente precisa de equipe. Então, para isso, você precisa arriscar e ter coragem. Porque não peticiona igual a mim, porque ninguém faz igual eu faço. Faz sim. Só que você tem que ter paciência e ensinar. E outra, a gente sabe, a depender da matéria, obviamente. Tem umas ações muito complexas e tal, que não adianta. Mas assim, passa cada coisa na nossa mão hoje como advogado que a gente vê. E às vezes, assim, você faz uma defesa super bem feita e a pessoa entrou com uma inicial horrível e ainda ganhou de você. Cara, o direito ele existe. Se a pessoa tem um direito, ela vai ganhar e acabou, né? Obviamente tem as questões prescrição, umas estratégias que você tem que ter de como trabalhar, né? Então, assim, é bom você também saber a sua taxa de conversão. Então, por exemplo, o marketing digital a gente atende pelo WhatsApp. Então, ver quantas mensagens chegam, quantos contratos fecham por mês, aí você tem sua taxa de conversão. E com isso você consegue também, se eu tenho minha taxa de conversão é de 10%, a cada 100 eu fecho um, então para eu fechar, e eu gasto 10 mil por mês, para eu fechar 200 contratos eu preciso gastar 20 mil. Então você começa a ter começar a ter uma imaginação, pensar em mais ou menos como é que você vai organizar o seu caixa, vai fazer seu planejamento para conseguir. Porque, na verdade, esse valor que a gente gasta no marketing, tanto de Google quanto de Meta, e mais um monte de plataforma, TikTok, Google, até o Kawaii, né? O pessoal está fazendo hoje, o X, né? O Threads, são coisas que te dão resultado. Só que é o seguinte, o que eu vejo as pessoas normalmente reclamando de agência? Pô, eu não fechei nada. Aí vai ver o atendimento, o cara demorou para atender, então você tem que ter uma pessoa atendendo. Agora, beleza, se está chegando o lead e está chegando o cliente te procurando desqualificado, que não tem o direito, sei lá, tô fazendo uma campanha de gestante, chega um cara lá falando de administração pública, sei lá, eu sou professor, tudo bem, envolve, trabalhista e tal, mas é muito específica, tanto que a gente não faz, né? Ou chega, às vezes, um cara fala coisa de criminal, tem alguma coisa errada na campanha. Então você tem que ver o que está acontecendo. Agora, se está chegando o lead até você, ou seja, a mensagem, ele te procura, você consegue atender, você não converte, aí teu problema é o comercial, é a tua venda. Então você tem que se preparar, como que é montar um script, estudar sobre objeção, o que você tem que fazer para quebrar a objeção. O Dr. Tales falou aqui sobre, falou que tem uma ação lá em outro local. Obviamente, a gente tem hoje com o digital a escala, né? O poder de escalar muito maior do que local. Então, a gente faz uma campanha a nível nacional e também muitas das coisas vêm devido à forma como a gente faz a nossa negociação com esse cliente quando vem atender com a gente, né? Antes, eu sei que você quer fazer uma pergunta e a gente está meio em cima do tempo, mas assim, eu falei isso e eu tenho que falar isso para todo mundo. Eu perguntei, acho que eu falei para vocês aquele dia, né? Qual que é a profissão do Bruno Perini? Bruno Perini, do Primo Rico lá. Qual que é a profissão dele? Perguntaram para ele, qual que é a sua profissão, Bruno? Aí ele falou assim, sou professor. Não, mas você é professor, você é investidor, cara. Você investe. Você é um cara que tem dinheiro e igual. Ele falou, não, cara, mas eu sou professor, eu dou aula. Eu ensino as pessoas sobre finanças. Aí ele falou, só que é o seguinte, se eu fosse professor só lá ele é do Rio, eu acho, eu ia ficar, por exemplo, só em Maringá, eu ia ficar restrito a aqui em Maringá, ia dar aula para 400 pessoas por ano. Enquanto ele dá para 50 mil por ano. Então, assim, o poder de escala digital que é o interessante. Então, quando você consegue pensar nisso e saber o ticket médio, que é quanto cada ação dessa fechada está te retornando, óbvio que você precisa de um tempo, né, para poder ter essa métrica, você percebe que dá para fazer, entendeu? Só que você tem que ir se aprimorando, pensando em criativos. Atualmente está bem concorrido, a exigência está maior, apesar de ser um público mais simples, né, também. Tá concorrido, mas a maioria dos criativos, a maioria dos vídeos que eu vejo, eu percebo que as pessoas, aquilo que falou, não tem a mínima noção. Aí às vezes eu fico vendo vídeo de algumas pessoas, assim, para quem que essa pessoa tá falando? Eu pergunto. Sim. Pra quem? Saber a persona, exato. Pra quem que essa pessoa tá falando? Às vezes eu vejo o cara tá lá falando, hoje é dia do advogado. Hoje fulano de tal sancionou. Pra quem que essa pessoa tá falando? Principal importância, a principal pergunta que o advogado hoje, que quer trabalhar no digital, ele tem que fazer é o seguinte: para quem eu quero falar? Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então você tem que pôr na sua cabecinha: qual é meu público-alvo? Nosso público é servidor público. Todos os servidores? Não. Cada caso é uma persona diferente. Igual esse tempo atrás estava eu e o Dr. Tales aqui,
calibrando uma campanha, né? Se é assim que a gente fala, calibrando uma campanha. Qual é a idade? Eu falei assim, pode colocar 35 anos o mínimo. Mas por quê? Eu falei, presta atenção, se uma pessoa que trabalhou em 2011 e 2012 já tinha sido concursado, ela deveria ter terminado a faculdade dela com 22 anos. Ela entrou, 22 anos, nós estamos em 2025. Se a gente colocar mais 10, mais 14 anos, já são 36, pelo menos. Então, você tem uma pessoa que vai falar com a gente, ela não pode ter menos que 35 anos. Sim. Então, a gente tem que entender essas Já é coisas. uma limitação. Não, isso aí que você está falando é ótimo, porque você chegou a essa conclusão. Sim. Mas quando você começou, você não fazia ideia, Eu né? não sabia nem o que eu tava falando. Então, é isso que eu tô falando. É começar, porque você vai aprimorando. Só que é o seguinte, obviamente, existem agências boas aí que fazem esse trabalho, ou você pega e faz, meu amigo, corre pra mexer, tá? E hoje a Meta também tá com aquele nova inteligência artificial dela, que ela praticamente organiza tudo pra você. Sim, não, ajuda. Tem alguns ajustes finos que é melhor, que é assim, é diferente do botão turbinar, tá, gente? Sim. Agora sim, nós estamos falando aqui de tráfego pago. Você não precisa ficar ali fazendo orgânico, mostrando a cara toda hora, mostrando o seu dia a dia. Mas existe também a estratégia do orgânico, que é a pessoa vir sem você fazer uma publicidade, a pessoa Essa é a pergunta. vem até você. O que é mais importante na estratégia de marketing digital para advogados? Presença online ou publicidade paga? Aí vai depender da persona Da persona. que o sujeito está adotando e também da estratégia, né? De Certo. venda. Estratégia, a principal estratégia, porque existe uma forma de você se posicionar e passar autoridade, que tem uma forma de você passar autoridade. Então, quando você vai passar autoridade, você vai falar, olha, eu sei fazer um recurso, olha, eu sou advogado, que eu já sei fazer isso, e tem a estratégia de conversão. A estratégia de conversão é você levar até aquela pessoa que ela tem um problema e mostrar que você tem a solução para o problema. Exatamente. Aí já ir bater em dor. É a dor. Olha, igual a gente estava pensando aqui, hoje de manhã eu fiz 2 roteiros. Professor, você gostaria de ganhar um carro 0 quilômetro? Ou claro, né? E de perder um carro 0 quilômetro? Você tá perdendo um carro. Você sabia que, olha, de acordo com esse cálculo que eu fiz aqui, a pessoa tá perdendo um carro 0 quilômetro. Isso, tá pô. vendo? E como é que você chegou? Primeiro, que você é criativo pra caramba, a gente já sabe. Mas assim, você, tá vendo? É isso. Exatamente. E tentou. E eu tô com esses dados, irmãos. Exato. Então não é uma coisa. Então, se você tenta, é tentativa e erro, né? Exatamente. E a questão do orgânico é você fazer conteúdo diário, né? Tentar ali, eu não tô falando de viralizar, mas você se posicionar como uma autoridade pra pessoa quando vê e ver que você é de verdade mesmo. E assim, então você já vai quebrando objeções. Ah, mas pô, eu sou do Acre e vou pegar um advogado aí do Paraná. Isso. Se você tivesse sido condenado no criminal hoje, você ia contratar quem para fazer seu recurso? Eu sei quem que eu ia contratar. Eu também sei. O doutor Bruno. Mas na hora. Mas na hora, né? Mas Sem sim, dúvida sem nenhuma. Inclusive, indiquei um cliente hoje pra ele e Exatamente. fechou. Exatamente. Vendedor nato já aprendeu. Exatamente. Entendeu? Não Porque só um cara muito tem técnico. autoridade, técnico, tem autoridade. Totalmente. Exatamente. Tá? Mas assim, e o principal que eu falo é, mas assim, e a gente fala bastante sobre isso, né? Tá, e o operacional? Então foi o que eu e o Dr. Thales hoje de manhã, a gente desenhou o nosso escritório no Flipchart. Escrevemos, desenhamos todo o nosso escritório e falamos assim, quais setores desse escritório nós não poderemos passar para outro? Esse. Então esse a gente vai abraçar. Exato. Ó, opinião, tá? O comercial é o último. Exatamente, mas é isso mesmo. O comercial é o último, tá? Então, como nós dois somos advogados, um vai ter que cuidar do comercial, o outro vai ter que cuidar da parte principal, que é a parte o quê? De prazos. Exato. Porque o protocolo qualquer um faz. Sim. Hoje eu comecei a fazer uma cartilha para ensinar a pessoa a protocolar. É isso aí. Que eu possa colocar minha filha de 12 anos. Você chama procedimento operacional para Exatamente. Só que é o seguinte, protocolou. Aí quem que vai falar pro cliente? Olha, cliente, o seu processo acabou de ser protocolado. Sou eu. Entendi. E o Dr. Taz é quem vai trazer. Então a gente Daqui a pouco você vai fazer um vídeo sobre isso. Assim, bem azeitado. Vai melhor aos poucos. Pô, mas eu vou fazer a campanha, vou fechar 50 contratos, 100 contratos por mês. Meu Deus, eu não vou dar conta. Fecha 100 contratos primeiro. Primeiro, fecha. Exatamente. E depois você vê. Cresce no caos. É a minha opinião. Gente pra fazer não falta, né? Advogado, Advogado, acha. bacharel. Troca pneu da carreta com ela carregada e correndo. Mas só para vocês verem o detalhe, tem um conceito de MVP, né? Que é o mínimo viável do produto. Então, assim, hoje, se você for igual eu que pivotei mesmo, então eu perdi um faturamento mensal recorrente, que tranquilamente pagava minhas contas e tal. Vivia bem.
tranquilo e fui trabalhar no resultado, porque a gente fecha essas ações e é no êxito, né? E aí, assim, obviamente a gente fica com receio todo, mas, por exemplo, hoje, o que eu faço? Então eu fico, assim, vendo muita questão de sistêmica, muita questão de IA, porque não para peticionamento, mas para a questão dos criativos dos vídeos. Também E uso. também vejo a questão muito do como fazer a minha equipe produzir mais. Porque, por exemplo, hoje, a petição inicial nossa, das teses que a gente trabalha, a gente faz em 6 minutos. E é uma automação dentro do Excel. A gente não abre mais o Word, digamos assim, obviamente. Passa por uma correção e tal, para ver se não saiu nada A errado. gente pretende fazer isso em breve. Entendeu? Mas assim, por quê? Eu parei para fazer isso. Agora, se quiser, por exemplo, se vocês dois, exemplo, né? Exemplo que esse advogado meu de Londrina falou, tá no operacional. A pessoa, inclusive para quem tem advogado grande, eu preciso que vocês melhorem isso aqui. Cara, o cara que tá ali no olho do furacão, audiência, prazo, recurso, guia de custas, ele não vai fazer. Não, mas não faz Ele nem prestação de contas. Ele quer cumprir o prazo porque é o que ele tem que fazer e acabou. Ele não consegue, gente. Então, assim, dá mecanismos e ferramentas para as pessoas produzirem. Mas isso assim, é uma coisa avançada, você precisa fazer isso agora. Exatamente. Começa. Simplesmente começa. É o que eu tava falando. A gente tem que entender que cada petição que você coloca no teu escritório, cada petição inicial tem no mínimo mais 3 retornos depois. É uma impugnação, é uma especificação de provas, é um embargo de declaração, pelo menos até a sentença. Se não solavanco. Pelo menos. Exatamente. Pelo menos. Eu tô falando assim, num processo comum civil. Nem vamos falar de criminal, que dá pra fazer muito mais coisas. Mas entrou uma petição, protocolei uma petição. Então agora eu vou fechar mais contrato. Sabe? E na hora de começar a estourar esses prazos? Mas, gente... Então, mas aí, se você não tiver essa noção, você se mata. O cara fica querendo fazer tudo. Exatamente. É exatamente isso aí. Só fica querendo fazer tudo. E assim, e o que eu falo também, quer ver? Assim, um dever de casa aqui, para quem tem algum advogado assistindo aí, sei lá, ou vai assistir isso aqui a gente futuramente, faz o dever de casa. Faz o cálculo da tua hora trabalhada. Quanto que custa? É simples. Pega toda a tua despesa, junto com o que você tem de Prolabore, se você tem, ou pega a tua despesa fixa, já às vezes a pessoa não trabalha com Prolabore, joga isso e divide pelo número de horas trabalhadas, você vai ver quanto custa a sua hora. No mês? A tua hora é por mês, isso. Uhum. E aí você vai ver, às vezes, 4 horas suas você paga um estagiário pra fazer um serviço. Falou, não vou pagar estagiário, tô sem grana. Cara, você vai botar uma pessoa pra fazer uma função e você tá delegando 4 horas suas E só. aquele detalhe, você vê uma pessoa sobrevivendo sem um braço, sem os dois, sem as pernas, mas você não vê uma pessoa sobrevivendo sem o cérebro. Você tem que ser o cérebro do seu escritório. Sim. Você pode ter certeza que a mão direita, a mão esquerda e as 2 pernas, você pode até terceirizar ela. Agora, sem o cérebro, que é você, a hora mais cara, é aquela que tem que estar na frente organizando o negócio. A tua hora é mais cara. Então, assim, Exatamente. às vezes você para pra perder tempo, por exemplo, petição. O pessoal tem a vaidade. Ah, mas ninguém escreve igual a mim. Cara, isso lá no escritório, a gente depois faz por amostragem, né? Depois que a pessoa tá treinada. Exatamente. Hoje, eu nem pago. Pode ajudar. Quero nem saber. Por quê? Porque os caras sabem fazer, gente. Só que daí tem que treinar, tem que ter paciência com a equipe. E você não é o único, você é um advogado, mas você também tem que pensar em outras coisas. É isso. Fechou, né? Mais alguma coisa? Por mim, encerrada a sessão. Encerrada a sessão por unanimidade. Tá bom. Boa tarde a vossas excelências. Obrigado, pessoal. Abraço aqui.